Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas, hoje eu vou começar a aula aqui para vocês de matemática, e é uma aula para o sétimo ano, então vai estar eu aí, o professor, te ajudando aí, começando conteúdo aí um pouquinho diferente, que é relacionado a triângulo e a quadrado. Então o nome dessa aula aqui, né, é ângulos de polígonos regulares. Então nós vamos ver e observar aí alguns contextos relacionados a essa aula. É muito importante você observar o seguinte, que para essa aula nós temos também uma habilidade. Essa habilidade é o que vai nortear, o que vai começar a sempre identificar para vocês do que nós estamos falando, do que nós estamos trabalhando. Então essa habilidade é a seguinte, é uma habilidade do sétimo ano, é a habilidade 27, que diz o seguinte: calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas. Estabelecer relações entre ângulos internos e externos, nós vamos falar muito sobre isso, né? De polígonos, preferencialmente vinculado à construção de mosaicos e ladrilhos. O objeto de conhecimento, né, é polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. Nós vamos falar muito sobre o quadrado e o triângulo equilátero, né? Nós vamos nortear esse contexto. E qual que é basicamente a ideia? Qual que é o contexto? É eu identificar a soma dos ângulos internos e também a soma dos ângulos externos. Essa ideia, acredito que muitos de vocês já saibam aí lidar, saibam contextualizar essa atividade, mas eu vou dar uma definição aí antes que o seu professor passe uma atividade aí para vocês, passe um contexto para vocês. Então, nessa ideia que nós vamos ver, né, e identificar, eu tenho que primeiro ver o quadrado. Então, o quadrado e o triângulo, que é o seguinte, ó. Então, em um polígono, qualquer aí que seja a ideia, né, ele tem um ângulo interno, é aquele formado por dois lados consecutivos. Ou seja, vou até mostrar para vocês, ó, os ângulos são esses aí que foi feito na seta. Ou basicamente, então, eu tenho esse lado consecutivo a esse lado, eu tenho o ângulo aqui formado, né? Então seria mais ou menos essa ideia aí nesse contexto de você identificar esse ângulo, né? De você identificar de como ele funciona e o que é esse ângulo. E aí, para identificar esse ângulo, então, vou até voltar aqui para vocês verem. Então, eu tenho o triângulo. Obrigatoriamente, o triângulo, nesse caso aqui, eu vou ter três ângulos internos. Então, o triângulo aí eu tenho três ângulos internos. E o quadrado? O quadrado eu possuo aqui, ó, quatro ângulos internos, né? Cada figura, né, cada polígono tem uma característica aí de ângulos e quais são os ângulos internos dele. Para explicar um pouquinho aí de como a gente chega no valor da soma desses ângulos internos, observando sempre esse contexto, observando de como ele vai funcionar, eu tenho uma dica aí para vocês. Uma professora fez um vídeo muito interessante. Professora Cristiane, da Escola Estadual José Ferreira Sampaio Penteado, lá de Limeira. Ela fez um vídeo para me ajudar aqui na aula e ajudar a todos nós. Então, ó, vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, que é como a gente chega aí no caso dos ângulos internos de um triângulo. Como que chega nesse valor? Obrigado, Cris. Aí ela colocou para vocês como constrói aí, no caso, a ideia da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, se eu somar todos esses ângulos, inclusive vocês podem fazer aí na sala com seu professor hoje, inclusive, é construir um triângulo, cortou, né, que nem a Cris fez ali, cortou os triângulos, ele forma o ângulo de 180, que é a metade aí, né, de uma circunferência. Então, toda vez que eu tenho a soma dos ângulos internos de um triângulo, é 180. Então, vamos tentar olhar de novo na imagem. De novo nessa imagem aqui, esse triângulo, no caso esse triângulo aqui a gente chama de equilátero, porque ele tem todos os lados iguais. Mas, o que eu tenho aqui, ó? A soma desses três ângulos aqui, ó, o vermelho, o laranja e o verde ali. A soma dele eu garanto para vocês que dá 180.
Mas o que acontece? E para um quadrado? Um quadrado, só de observar aqui, eu sei que todos eles têm 90 graus por conta da forma, né, que é feito, no caso, esse quadrado aqui. Mas, e se não fosse só um quadrado? Fosse, por exemplo, um retângulo ou alguma coisa? O que acontece aqui? Ó? Se eu traçar aqui, eu formo um triângulo. Então, a metade de um quadrado aí é um triângulo, ó, que nem eu montei aí para vocês. Então, se a metade aqui é 180 e essa outra metade aqui também é 180, ó, montando o outro triângulo aqui, somando os dois eu vou ter 360. Ou seja, então para um quadrado, um quadrilátero aí, né, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Tá, professor, mas como a gente enxerga isso? Vamos tentar fazer um exemplo, que é o seguinte, ó. Nesse exemplo aí, eu tenho, no caso, um triângulo equilátero, e ele pede para calcular o valor de um dos ângulos. No caso aqui, eu nomeei como x, aí, o caso do ângulo. Então, o que eu fiz? Então, para encontrar o valor de x, deve saber que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor x, o valor 60 e o valor 60, que são os outros dois ângulos aqui, ó. Beleza. Somando 60 com 60, eu encontro 120. Eu falei para vocês que a soma dá 180, então x mais 120 é igual a 180. Então essa aí é a primeira expressão, né, a primeira equação que nós encontramos. E aí, no caso, subtraindo 180 menos 120, encontramos o valor 60. Uma outra característica que vocês podem até anotar aí no caderno. Triângulo equilátero, todos os ângulos dele aqui possuem o mesmo valor. Então, sempre que você tem um triângulo equilátero, você tem todos os ângulos iguais. Mas funciona para todos? Vamos ver numa outra relação, que é a do quadrado. E no quadrado aí? No caso desse quadrado, a gente já consegue identificar, mas e se não soubesse todos os ângulos? Então, a gente vai identificar no seguinte, ó. Eu tenho dois ângulos que eu quero encontrar, né? Então, é um ângulo x aqui e um ângulo x aqui também. Observando esse ângulo aí, nesse contexto, nessa ideia do quadrado, eu sei que tem que dar 360 graus a soma deles. Beleza, como que eu vou fazer essa conta, digamos assim? Como que eu vou elencar essa conta? Eu tenho que entender que essa conta, basicamente, né, ela vai caminhar no seguinte passo. Triângulo 180. Quadrado é 360? Ok. Soma todos os ângulos. Nesse caso aí, ó, se vocês observarem, eu tenho dois ângulos x. Então, eu tenho x mais 90 mais 90, todo tem que dar 360. Ideia aí, ó, já vamos até ver uma outra relação. Quando eu tenho 2x aqui, ó, já falei para vocês, 2x. Então, se eu tenho 2x, eu escrevo aqui, ó, 2x, eu somei esses x, né? Então, eu tenho 2x, 90 mais 90, lá o 180 aqui, que vai aparecer para vocês aí. Nessa forma, então, 180 eu passei negativo, né? Então, 360 menos 180, e o 180 aqui eu dividi por 2. Encontrei obrigatoriamente 90. Tá, mas 90 é o valor dos dois ângulos? Não, 90 é o valor de cada um desses ângulos aqui. Então, cada ângulo desse quadrado, né, no caso aí você pode identificar, é basicamente 90 graus. Então, nesse caminho, nesse formato, nós temos que entender o seguinte, nós temos que observar sempre um contexto. Ângulo, aí no caso, soma de ângulos, no caso de um triângulo, 180 graus. Soma, se for de um quadrado, 360. Quadrado que eu digo é quadrilátero, tá? Poderia ser um outro quadrilátero qualquer, aí, um losango, por exemplo, poderia ser também, aí no caso, a soma você encontrar 360. Então, indo por esse caminho, eu espero que vocês tenham aí anotado no caderno, colocado aí sempre essa observação. Por quê? Porque nós temos que observar também ângulos externos. Nesses ângulos externos que nós formamos, né, que nós observamos, nós vamos enxergar o seguinte, ó, são formados quando prolongamos, no caso aí, o lado do polígono. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma reta, eu prolonguei ela, ó. Se vocês olharem, eu prolonguei. Então, quem que é o ângulo externo? Esses são os ângulos externos, né? Então, é o que identifica. Vou até aqui, ó. Esses aqui são os ângulos externos. É o que falta aqui, ó, para completar, né? Então, falta para completar 180, nós chamamos eles de ângulos externos. E também tem uma característica. Anota aí no caderno de vocês. Então,
Pega lápis, caneta aí, anota o seguinte, ó. Quando eu tenho ângulos externos, né, a soma desses ângulos externos tem que dar 360. Então, de um triângulo, né? Então, se interno é 180, esses externos aqui tem que dar 360. Como que a gente vai fazer a operação, a conta aí matemática, digamos assim? Eu tenho que pensar, beleza, se eu somei os 3 ângulos, eu tenho 180, eu vou somar os outros 3 ângulos externos para dar 360. Então, vamos tentar fazer a operação aí. Vamos lá, na telinha está o seguinte, ó, x mais os 2 ângulos, 120 que foi colocado aí no enunciado, né, no exercício. Então, 120 mais 120 eu encontro 240. 240 aí no caso eu só subtraí, né, o 360 menos o 240, aí eu encontrei então um ângulo 120 graus. E é nesse formato aí que você consegue identificar esse valor de ângulo. É muito importante você ter isso anotado, né? Você ter esse caminho sempre anotado. Por quê? Basicamente são duas relações. Eu estou falando duas relações para o triângulo, eu ainda não entrei no quadrilátero, o seu professor pode até aprofundar aí com você, a gente comentar sobre esses quadriláteros. Mas para o triângulo, interno é 180, externo é 360. Então essa soma sempre tem que dar nesse formato. Se sempre tem que dar nesse formato, eu tenho que identificar algumas coisas. Primeira, 180 é interno, a soma tem que dar 180. Pode ser qualquer ângulo aí, no caso, qualquer entre aspas, né? Então, essa soma dando 180. Eu estou focando muito nisso porque o seu professor vai passar uma atividade em seguida para você muito relacionado a isso. Então, qual que é a ideia agora? Então, a ideia agora é você com o seu professor, vocês fazerem aí. Então, com os exemplos que eu passei, agora é hora de praticar. Então, seu professor vai orientar vocês aí quanto basicamente ao que vocês vão fazer de atividade. Eu espero que vocês tenham gostado, então sempre coloque aí, coloque as orientações. É um prazer estar aqui com vocês. Então, até a próxima. Obrigado, professor. Continue os estudos. Tchau, tchau.